Jesus quer fazer uma pergunta para você hoje. O que queres que eu te faça? Se você se deparasse com Jesus e diante dele, olhando nos olhos dele e olhando nos seus olhos, ele te perguntasse: o que queres que eu te faça? O que você responderia para Jesus? Eu te desafio a refletir comigo este evangelho, onde Jesus encontra um homem cego e mendigo e faz a mesma pergunta para ele. Vamos refletir? Queridos irmãos, o evangelho de Marcos, versículos de 46 a 52, vai dizer que naquele tempo Jesus sai de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. Sempre tinha uma multidão seguindo Jesus. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Olha que interessante, né? Ele não enxergava. Ele não tinha visto nenhum milagre de Jesus. Ele não tinha visto nada porque não enxergava, mas ele tinha escutado, ouvido falar desse mestre, desse Messias que era tão aguardado, desse mestre que estava curando, libertando dos demônios, curando todas as enfermidades. Ele viu neste mestre chamado Jesus, filho de Davi, o Messias. Ele acreditou, ele teve fé. Por isso ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Ele sabia que Jesus, o Deus Salvador, viria da estirpe do trono de Davi. Por isso ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Olha que interessante, tem piedade de mim. É se reconhecer pequeno diante de Deus, se reconhecer pecador diante de Deus, se reconhecer miserável diante de Deus, pedir essa misericórdia de Deus em sua vida. O texto vai continuar dizendo assim: muitos o repreendiam para que ele se calasse. Olha que interessante. Queriam que ele se calasse, mandavam ele calar a boca. Cala a boca, cego. Está incomodando. Aquele que clama por Jesus incomoda. Talvez você seja um destes, talvez eu seja também, talvez eu já fui um destes que gritei, que clamei, e Jesus veio ao nosso socorro. O mundo não quer que você fale de Jesus. O mundo não quer que você clame por Jesus. O mundo está nos mandando calar. Então mandaram ele calar, mandaram o cego calar. Repreendiam ele, mas ele gritava mais ainda: eu preciso gritar mais ainda, você precisa gritar mais ainda. Filho de Davi, tem piedade de mim. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Ele gritou mais alto ainda. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus viu a fé deste homem, ouviu a fé deste homem, ouviu o seu clamor. Jesus ouve o nosso clamor. Se a gente gritar com insistência, gritar alto pelo nome de Jesus, ele escuta o nosso clamor. Eles o chamaram e disseram: coragem. Olha só que interessante. Da mesma forma que tinham pessoas que mandavam, repreendiam o cego para que ele se calasse, também há pessoas boas, há pessoas más, satânicas, demoníacas, mas há pessoas de Deus, pessoas boas que disseram: coragem, Bartimeu, levanta-te, Jesus te chama. Eu tenho que ser alguém assim. Você que está me olhando tem que ser alguém assim. Alguém que chama aquele que está sofrendo: coragem, levanta-te. Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus quer agir na sua vida. O texto continua dizendo que o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Olha só, ele sendo cego, ele sentiu onde estava Jesus, foi em direção de Jesus. Então Jesus lhe perguntou a grande pergunta, é a chave deste evangelho: que queres que eu te faça? Gente, para pensar um pouquinho. Será que Jesus é doido? Jesus sabia que ele era cego. Jesus estava olhando ali que ele não estava enxergando, que ele queria ser curado. Mas olha a chave deste texto. Olha o mais importante. Jesus queria curar muito mais do que a cegueira física deste homem. Ele queria curar o seu interior.
totalmente o seu coração, como Ele quer curar o nosso coração. Ele quer nos curar de tantas cegueiras, mas principalmente a cegueira que nos leva para o inferno. É não enxergar o amor de Deus, Deus em nossas vidas. É essa cegueira que Jesus queria curar neste homem. Por isso ele pergunta: o que queres que eu te faça? De repente você não é cego fisicamente, tem outra deficiência, vamos dizer assim, né? Mas talvez a sua cegueira, a minha cegueira, a nossa cegueira seja espiritual, entende? Talvez eu e você estamos precisando de santidade, de mudar de vida, de conversão. É essa cegueira que Jesus quer curar em nós, trazer de volta a nossa dignidade de filhos de Deus. Por isso, nós temos que falar para o Senhor que eu volte a enxergar, eu quero enxergar de novo, Senhor. E aí Jesus vai nos trazer essa graça, vai nos dar essa graça. Ele disse: mestre, que eu veja, Senhor. Fala isso para Jesus: mestre, que eu veja a tua luz. Mestre, que eu veja a tua salvação na minha vida. Mestre, que eu seja salvo, que eu veja essa salvação, essa mudança, essa conversão na minha vida. É isso que eu quero ver. E aí Jesus vai realizar, se a gente abrir o coração, se nós formos dóceis, ele vai realizar essa graça em nossas vidas. Veja que no mesmo instante o cego recuperou a vista, mas o interessante, o finalzinho do texto vai dizer: e seguia Jesus pelo caminho. Ele não só recuperou a vista e ficou lá na dele, não, ele se tornou um seguidor, se tornou um discípulo do Mestre, se tornou um discípulo de Jesus, filho de Davi. É o que nós temos que ser. Vejam que é essa mudança que Jesus queria na vida dele. Jesus não queria simplesmente que ele voltasse a enxergar e voltasse a ter a vidinha dele ali de lado, sem Deus, sem Cristo, sem nada. Não. Jesus queria que ele se tornasse um discípulo. É essa mudança que Jesus quer fazer em nossas vidas. Ó Senhor, age em nossas vidas, na minha vida, na vida desse meu irmão. Que sejamos curados, Senhor. Que a nossa cegueira espiritual seja curada. Que possamos olhar a Ti, que é a nossa salvação. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz esteja convosco.